Oi, gente linda do meu canal, olha eu aqui de volta com mais um aprendizado da palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Andando com Deus e com sua palavra está de volta. E aí, pessoal, vamos aprender? Vamos aprender. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito importante, de extrema importância, sobre a palavra de Deus. Você sabia que é possível ter pessoas há anos dentro da igreja ou de alguma instituição religiosa, pessoas que até mesmo leem a palavra de Deus, leem a palavra de Deus, a Bíblia, né? Nosso manual de sobrevivência, nossa bússola, nosso GPS. É possível pessoas estarem na igreja, pessoas leem a Bíblia e não entender nada, não ter entendimento nenhum. Por que às vezes isso acontece? Algumas razões, e eu quero compartilhar com vocês. Comenta aqui no vídeo, me diz o que vocês acham, pessoal. Muitas pessoas, elas têm a sua liderança como autoridade máxima para elas. Só que a autoridade máxima sobre a nossa vida é Deus, é nosso Pai Celestial. A gente tem que honrar, reconhecer o valor da nossa liderança. Precisamos sim honrar, precisamos sim ser servos. A gente precisa sim congregar, é muito importante congregar. Eu sempre falo sobre isso, ensino muito sobre a importância de congregar. Só que tem pessoas que o que elas fazem, elas entendem que o seu líder, eles têm autoridade máxima e recebem a instrução diretamente do Espírito Santo, e aquilo que aquela autoridade passa para elas, elas vão fazer. Elas não precisam ter entendimento da palavra de Deus, elas não precisam orar em relação àquilo que elas estão aprendendo, e vão muitas vezes seguir caminhos ou fazer coisas, ou deixarem de fazer coisas que estão claras na palavra de Deus, porque não tem entendimento da palavra de Deus. Isso é comum de acontecer. E outras pessoas não entendem a palavra de Deus porque você não entende aquilo que você não lê ou não está buscando. Nem leem a palavra de Deus. Não consulta a palavra de Deus. É aquilo que falaram para mim, aquilo que os meus antepassados falaram, que os meus pais falaram, e tá tudo bem, tá tudo certo. E às vezes a gente erra e peca por não examinar as escrituras. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Então, assim, a gente tem uma liderança, estar sobre uma liderança saudável é muito bom, mas a autoridade máxima sobre as nossas vidas, né? Porque só Deus, ele é soberano. Só Deus, ele é soberano, ou seja, ele é a autoridade máxima no mundo e nas nossas vidas. Então, pensando nisso, vendo a dificuldade de muitas pessoas em não entenderem a palavra de Deus, eu decidi fazer esse vídeo hoje, que está em Salmos 119, e no seu versículo 33. Aí você pode acompanhar comigo, Salmos 119, e o versículo 33, 34. Eu amo o Salmo 119, ele é lindo, muito lindo mesmo, e eu quero dividir com vocês aqui agora. Diz assim, o salmista nos diz: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. E aqui já vai, assim, algo profundo. Ele fala, ensina-me, ó Deus. Ele está pedindo a Deus. Ele não está ignorando, né, uma liderança.
mas por Deus ser a nossa autoridade máxima, por Ele ser soberano, então a gente tem aqui as Escrituras, a instrução de Deus para a nossa vida, de Gênesis a Apocalipse. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Guardar no sentido de cumprir, de fazer e de obedecer. Então o salmista aqui está pedindo para que Deus o ensine, para que ele possa obedecer. Ou seja, para que quando ele, eu, você estivermos lendo, o Espírito Santo nos dá a revelação daquilo que a gente está lendo. E é preciso a gente ter o entendimento. Aí ele fala no versículo 34, dai-me entendimento, ou seja, a gente precisa ler e entender aquilo que estamos lendo, porque é possível ler e não entender. Como que a gente vai cumprir algo que a gente lê, mas não entende? É igual bula de remédio. Você compra um remédio, você vai consultar a bula, você está lendo a bula, mas você não consegue entender na dica de nada do que está ali, às vezes, na bula, ou de uma prescrição médica, né? Você lê, não consegue entender o que está dizendo aquilo ali. Isso é comum de acontecer, né? Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. É interessante, né, que a gente precisa ter entendimento. E só o Espírito Santo pode nos dar entendimento daquilo que estamos lendo. Você já viu pessoas que elas falam sobre a fofoca, elas combatem sobre a fofoca, mas ela é fofoqueiro, por quê? Porque às vezes não tem entendimento da palavra de Deus. Foi às vezes nem no dicionário consultar, saber o que é fofoca. Mas quem tem entendimento sabe. Não é? Uma vez eu estava com uma conhecida minha e ela veio contar para mim algo que tinha acontecido com ela, que tinham feito com ela. Só que nessa conversa ela deu nome aos bois para mim. Ela estava contando ali o que tinha, olha, que fizeram isso comigo, irmã e tal, estava contando o que tinha acontecido com ela. Aí ela chegou em mim e falou assim, mas eu nem posso contar isso pra você, né? Porque você não gosta de fofoca, né? Aí eu falei, não, negativo, você tá me contando algo que aconteceu com você. Você não tá denigrindo a imagem da pessoa, você não tá falando mal da pessoa, você não tá nem criticando. Você está dizendo algo que fizeram com você e que você não gostou daquilo que fizeram com você. E realmente era o que estava acontecendo. Alguém fez algo com ela que ela não gostou, e ela estava me passando a situação dela. Em nenhum momento nós duas ficamos ali falando mal da pessoa, ou eu fiquei ali sendo juíza. Ah, porque fulano fez isso com você, mas foi errado. Ah, não, porque você tá certo. Não, eu ouvi o que ela estava me dizendo, né, a sua tristeza de ter passado por aquilo, e ficou nisso. Né? Fofoca seria se ela tivesse me contado algo daquela outra pessoa, não é? A respeito dela, ou até mesmo ao meu respeito, né? Olha, fulano falou mal de você, Élica, isso, aquilo, outro, aí sim, seria uma fofoca, e enfim, né? Aqui o vídeo não é para falar sobre fofoca, mas é a falta de entendimento, né? E a palavra de Deus fala sobre isso lá em Tiago, meus irmãos, não faleis mal um dos outros. Ele fala assim, meus irmãos, não faleis mal, que é denigrir a imagem do outro, é criticar, é julgar o outro sem que o outro esteja presente, né? Não é você não contar um fato ali que está acontecendo. Enfim, tudo falta de entendimento da palavra de Deus. E assim é nossa vida como um cristão. A gente precisa ter entendimento, não só nessa situação que eu coloquei assim, sobre a fofoca, mas em toda a escritura, a palavra é uma carta de amor. É uma carta de amor de Deus para nós, para que a gente venha trilhar um bom caminho aqui nessa terra. Quando você lê o Evangelho de João, né, João, pela inspiração do Espírito Santo e por ter caminhado com Jesus, ele fala assim que agora nós que cremos no Senhor Jesus temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Eu preciso ter entendimento que Deus
Ele é meu Pai Supremo. Eu preciso entender que quando eu chego diante de Deus na oração, eu preciso ir como filha amada, como filha querida, chamá-lo de pai, paizinho, mas de coração. Porque eu entendi a paternidade de Deus para minha vida e tem pessoas que elas não conseguem chegar assim diante de Deus. Não conseguem chegar como filho, não consegue chegar como filho amado, como filha amada de Deus. Chega com medo, chega como se só fosse servo de Deus. Somos servos, mas antes somos filhos, filhas de Deus. E é por isso que servimos a Deus, porque amamos tanto a Deus que temos prazer em servir a Deus. Amamos tanto a Deus que temos prazer em obedecer. Então, outra coisa que a pessoa não consegue entender é a graça, a salvação pela graça. Tem pessoas que acham ainda que a nossa salvação é pela obediência. Não, você tem que obedecer, não. Quando Deus te chamou, Ele te chamou do jeitinho que você estava, no pecado. Ele te chamou você quando você ainda estava todo errado. Ele não te chamou depois de você estar pronto. Ele não falou para você, vai lá e segue todas as instruções, vai lá e faz tudo que eu mandei na palavra de Deus, depois você vem a mim. Não. Ele chama você do jeitinho que você tá. Mas o Espírito Santo que habita dentro de você, quando você aceita Jesus, ele vai te transformando gradativamente, ele vai te limpando até o ponto que você fique parecido com Jesus. Então, você vem sem obedecer, você vem com seus pecados, mas você aceita a obra da redenção e por você aceitar, agora o Espírito Santo dentro de você, ele vai fazer morada e ele vai te purificar, ao ponto que você vai se tornar parecido com Cristo. E a partir de então, sim, nós passamos a obedecer a palavra de Deus, porque entendemos tudo que Jesus fez por nós. E o amor nos leva a obedecer a Deus. Olha a diferença. Mas tem gente que não entende ainda. Tem gente que acha que é a obediência que vai gerar a salvação. De jeito nenhum. Então são falta de entendimento da palavra de Deus. Então a gente precisa ter amizade, precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Eu estou sempre falando do Espírito Santo nos meus vídeos. O Espírito Santo, ele quer que nós conversamos com ele. Coisa mais linda é você poder conversar com o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, isto que eu estou lendo aqui, eu não estou entendendo, me ensina. Ou aquilo que eu aprendi ali com os meus pais, Espírito Santo, me revela se é a verdade mesmo, porque às vezes os nossos pais têm boas intenções, mas às vezes também não teve um bom entendimento da palavra de Deus, e é por isso que o salmista diz, dai-me entendimento para que eu guarde a tua lei, ou seja, que eu obedeça a tua lei. Hoje em dia, o Espírito Santo, eu costumo dizer assim, é como um GPS, né? Hoje em dia, para onde você vai, se você não conhece a cidade ou o bairro que você vai, você coloca ali no GPS, né? Antigamente era o mapa que se usava, né? Hoje em dia é o GPS. Mas se você vai a uma cidade e você não conhece, e você não liga o GPS, olha, é perigoso nem chegar na cidade. Eu acho que eu nem chego na cidade, gente. Eu tô dizendo eu, Élica, meu Deus, eu acho que eu nem chego na cidade. Vou ficar dando volta, né? Mas eu acredito que a gente chega, né? Porque o GPS, ele vai te indicando ali o caminho, né? Então, se você não coloca o GPS, você corre o risco de nem chegar na cidade. Mas se você põe, ainda tem as placas, né? Você consegue chegar porque tem as placas que te indicam ali. Mas o GPS, ele é quase infalível, né? Ele é quase infalível, pode acontecer uma pane, acontecer alguma coisa, ele te leva até para uma outra direção, como eu já vi acontecer. Mas é mais provável que ele te leve aonde você quer quando você aí adiciona e liga o GPS. Então, quando você liga o GPS, ele vai te indicar a direção, né? Esquerda, à direita, fala até o nome da rua para você chegar na sua cidade. Se você não liga o GPS, você vai ficar dando mais voltas, né?
você vai errar o caminho até chegar onde você quer, e o GPS, ele te facilita o acesso de onde você quer chegar. Assim mesmo é a palavra de Deus, assim mesmo é o Espírito Santo, né? Eu sempre digo isso, é como o GPS. Você lê, mas ele vai te dando a direção, te dando o entendimento daquilo que você não conseguiu entender da palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu tinha por volta de 16 e 17 anos, aí nos anos de 1997, bom, eu acho que eu tô certa aqui no ano 97, 96. Eu estudava no ensino médio, fazia o ensino médio. E o meu pai, meu lindo pai, pregador da palavra de Deus, mas por falta de entendimento, naquela época, muitas pessoas e muitas outras religiões também diziam que a nossa geração não ia passar do ano 2000, coisa assim. Mas que não viria a geração de 2000, que não iria chegar o ano 2000 e que o mundo acabaria, né, antes mesmo de chegar o ano 2000. E muitas pessoas falavam sobre isso na época. E a Bíblia em nenhum momento nos diz o dia, a hora, ano, data que o Senhor Jesus vai voltar. Ele dá alguns indícios para nós nas coisas que iriam acontecer próximo da vinda do Senhor, mas não diz ano, data, não nos avisa o dia. Mas enfim, por alguns acontecimentos na época, eles acreditaram que o mundo acabaria, que o fim estava próximo e que nós não chegaríamos nem ao ano 2000. Então, essa notícia, ela correu o mundo para muitas pessoas, muitas religiões. E meu pai acreditou nisso. E meu pai chegou um dia em mim e falou assim: olha, você não precisa mais estudar porque o mundo está acabando e que a gente não vai nem ver aí essa futura geração, não vai chegar o ano 2000, não precisa de estudar. E meu pai ficou falando que não precisava estudar e que ninguém mais precisava estudar e colocou isso na cabeça dele. Eu, na época, era um adolescente que não tinha muita disciplina. Não era muito apaixonada pelos estudos, mas estudava. Eu acredito que a maioria dos adolescentes e jovens acabam indo para a escola porque os pais têm um entendimento do que é o estudo para ele. Mas ele ainda é imaturo, ele não tem entendimento. Ele está lá, mas ele ainda não tem entendimento. Que futuramente o estudo vai ser o essencial na vida dele, que vai abrir portas, que ele vai ter um bom emprego, que ele vai ser um trabalhador, enfim. É o estudo, né, gente? A gente sabe que o estudo, a importância do estudo para tudo na nossa vida. Mas o adolescente ainda não tem essa maturidade para entender. Mas os pais têm. O que os pais fazem? Você vai levantar cedo. Você vai para a escola. Ah, tô com preguiça, tô com sono. Não, mas você vai para a escola. Aí ele começa a falar, porque é importante, você precisa ter um bom emprego. Você precisa ser alguém na vida, menino. Se você não tem estudo, você não é ninguém, né? Os pais falam isso, né? Que a própria Bíblia é a mesma coisa, né? Você não vai ser nada, né? Se você não tiver o estudo da palavra de Deus. Você não vai seguir adiante. E assim a gente vai estudando ali, a gente vai aprendendo, mesmo sem querer, mas a gente vai pegando ali gosto pelo estudo. Então me apeguei àquilo. Então eu era essa adolescente assim que não gostava lá dos estudos, mas eu ia. Tinha os livros, gostava de história. Eu lembro, eu gostava muito assim da matéria de história, geografia, enfim, eu estudava como qualquer adolescente. Mas eu me apeguei àquilo. Eu falei, Jesus vai voltar, o mundo vai acabar, não vou estudar não. Eu me peguei aquilo. Meu pai não me obrigou a parar os estudos. Ele não fez isso, mas contribuiu para que eu parasse de estudar, entende? Ele não falou assim, não, você não vai mais estudar, porque se você não estudar, eu vou te bater, que eu vou fazer. Não, ele começou a me dar a entender que eu não precisava estudar e que o mundo iria acabar e tal. Então, eu me apeguei àquilo e falei, se meu pai tá falando que não precisa estudar, beleza, ok, não vou mais para a escola. Ou seja, eu tinha ali tudo que um adolescente, né, indisciplinada queria ouvir. Teu pai falando que você não precisa estudar. Então, eu me apeguei àquilo e parei de estudar. E vim terminar aí os meus estudos, né, há pouco tempo aí, eu terminei os meus estudos. O meu estudo é do o ensino médio e fundamental também, já numa idade aí bem avançadinha, 40 anos. Fiz o EJA, né, que termina em menos tempo.
mas graças a Deus eu terminei. Ou seja, a falta de entendimento contribuiu para que eu viesse parar os meus estudos e vim sofrer a consequência disso. Não é que foi terminar os meus estudos já com uma certa idade, né? Já a gente fica mais cansado, já criou os filhos, então assim foi muito difícil para eu concluir o EJA. Foi bem doloroso, mas graças a Deus eu consegui vencer, consegui terminar, mas é que uma falta de entendimento pode fazer na nossa vida. A gente pode seguir caminhos assim errados, sofrer no futuro, os nossos filhos também sofrerem no futuro por falta de entendimento. Então, se meu pai tivesse ido naquela época, né, diante de Deus, mas realmente o mundo está para acabar, não é? Falo para os meus filhos parar de estudar realmente, e não só foi meu pai, não. Muitos anos atrás, né, há mais de 2.000 anos atrás, muitos seguidores de Cristo também fizeram isso, venderam seus bens, suas terras, não queriam se casar porque entendiam que Jesus estava próximo de voltar de novo e que eles tinham que parar a vida deles, né? Então, eu tô até aqui contando um pedacinho do testemunho que aconteceu comigo, né? Então, para que a gente venha ter entendimento da palavra de Deus. E é importante a gente seguir sempre a orientação do Espírito Santo. Não importa o que digam para você, não importa. Mas siga sempre o Espírito Santo. Sempre o que a palavra de Deus diz, não arrumadinho de uma coisa aqui, de uma escrita aqui, ou de uma coisa acolá, não. É o que a palavra de Deus diz. É o que o Espírito Santo de Deus diz para você. É o que o Espírito Santo diz para minha vida, que eu preciso seguir. Muitas pessoas seguem caminhos errados, porque simplesmente nem sequer perguntam ao Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, dizem que isso é errado, dizem que aquilo é pecado. Será que é mesmo? Será que não é? A gente precisa perguntar para Deus, mas a gente está tão fixo, né, naquilo que nos ensinaram, a gente está tão profundo no nosso orgulho que a gente não quer nem orar, nem perguntar para Deus se aquilo que a gente aprendeu é o certo mesmo ou não. Então, é isso, essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje aqui no meu vídeo, andando com Deus e com sua palavra. Peça ao Espírito Santo orientação, busque em Deus entendimento daquilo que você está lendo, e sempre que você for ler, insista com Deus. Se você não entender uma vez, duas, três, vai insistindo naquilo que você está lendo. E uma hora Deus vai te dar um entendimento claro daquilo que você não estava entendendo. Deus faz isso, que é para forçar a gente buscar mesmo, para tirar a gente da preguiça mesmo, estudar, se aprofundar, pesquisar. Não é errado nenhum você comprar um bom livro cristão, você estudar, não é errado, faz isso. E às vezes Deus faz isso de propósito mesmo. Deus deixa a gente ali com aquela dúvida, que é pra gente buscar mesmo, se aprofundar, orar mais, sabe? Confiar mais em Jesus. Jesus é o nosso melhor amigo e ele está pronto. Jesus está vivo, Jesus não está morto, como muitos às vezes imagina na sua mente quando está orando, né? Por um ensinamento às vezes que teve, então quando ela vai orar, ela fica imaginando Jesus naquela cruz, né? Ali morto, não é porque a pessoa é ruim, ensinaram para ela, né? Daquela forma, mas a gente precisa quebrar o nosso orgulho e perguntar para Jesus, né? É isso mesmo que eu aprendi. Às vezes a gente não vai porque a gente fica com birra, né? Mas não, Jesus está vivo e ele quer um relacionamento com a gente. Ele quer também conversar com a gente. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria passar hoje para vocês. Busque entendimento, depois você medita de novo. Olha o que o salmista diz. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Então, o salmista, ele tem a consciência que ele precisa ter um entendimento para que ele possa obedecer, guardar no sentido de obedecer. E eu só obedeço aquilo que eu estudo, que eu leio e que eu me aprofundo. Tá bom, pessoal? Gostaram desse vídeo hoje, gente? Graça e paz a todos. Até um próximo vídeo. Coloca um tema aqui, gente, que vocês queiram que eu fale, não é sobre casamento, ou divórcio, ou criança, não é, sobre maturidade cristã, ou sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, ok?
Até um próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Graça e paz, andando com Deus e com sua palavra. Se despede, mas volta em um outro vídeo. Tchau, tchau, gente.